em casa também. Então a gente não pode ligar a câmera antes da gente cantar, só depois que cantar a música. Só que não sei. A gente vai fazer uma oração. Você é a primeira vez, né? Você já veio? Eu? A Claudete já veio. A Claudete já veio, ela veio pela Cris, lá de Cris Sá. A linda. A linda. Ah, é verdade. Você mudou um pouco o visual, né? Ela tá mais... Eu lembro. Ela veio na época de sexta-feira, né? Agora eu lembro. Agora eu tomei. Mas eu lembro. Agora eu lembro. Você fala de direito? Hã? Não. Acho que só hoje você está na metade de mim. É um efeito cafunchoso. Efeito cafunchoso. Mas, seja bem-vindo, tá? Hoje eu só trouxe a metade. Então hoje a gente vai fazer uma oração agora, para a gente dar início à leitura do Evangelho. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. Então busquemos sincerar nossos pensamentos, nossos corações. Elevamos nossos pensamentos assim ao Pai. Mestre Jesus, que vossa sagrada luz possa assim descer aos nossos corações, envolvendo a todos nós na luz do entendimento e do esclarecimento, concebendo a todos nós a intuição necessária no cumprimento de vossas santas leis. Perdoe-nos assim pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores e abençoe todos aqueles que nos assistem, todos aqueles ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações. Rogamos o auxílio e amparo de nossa Virgem Maria Santíssima, em favor de todos os nossos irmãos que se encontram ainda estacionados na ignorância e na incompreensão. Que a Santa Luz Divina possa assim quebrantar a dureza dos corações, envolvendo a todos nas energias salutares de nossa vida, Pai. Fazei de nós o instrumento da vossa luz divina, fazei de nós o instrumento da vossa bondade, permitindo assim o trabalho no auxílio do bem, no auxílio da fraternidade, compartilhando não só do alimento material, mas também do alimento espiritual, que sacia, que preenche e vazia de nossos corações. Por tua graça divina, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Maria? Qual que é a página? 113. A obediência, né? É, a obediência e a resignação. Aí este meio texto eu vou estar lendo aqui no rodapé, né, que tem aqui
palavras estão grifadas, se é o que quer dizer, para a gente ter um melhor entendimento do texto, né? Então, aqui vai estar, nesse gênio, né? Nesse caso aqui desse texto, quer dizer inteligência superior. E freio e espora, quer dizer obediência e censura, moderação e crítica, estímulo e controle. Vai estar essas palavras aqui no obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com uma característica da virtude ou vício de que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar os vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e faremos sua vontade rebelde com dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos.
gente abre uma oportunidade assim, para as pessoas que quiserem perguntar ou quiserem comentar alguma coisa a respeito do que leu aqui, né? Então, se quiser colocar alguma coisa, a gente abre o espaço agora para comentar, tá bom? Isso é muito difícil. Eu tô entendendo. Sério? Mas, você vai comentar? Mas é porque eu tô nessa classe aqui dos preguiçosos. Qual que é a diferença entre a obediência e a resignação? Porque tá certo, aqui fala, né? É o consentimento da razão e o outro é o consentimento do coração. É o mesmo que quis entender. Eu estava fazendo essa pergunta para mim aqui também. Como falar dessa, assim, como explicar esse consentimento da razão, nesse sentido? Porque assim, tipo, seria obediência, você seria obedecer cegamente. A resignação seria você obedecer, mas assim, mais consciente das coisas. Não, eu vejo assim. Ó, o capítulo que a gente está estudando é Bem-aventurados aqueles que são mansos e aflitos, né? Que tá, mansos e pacíficos, como está na parte de cima, o título, né? Que seria o capítulo. No caso da obediência e da resignação, como a gente está falando sobre espiritualidade, falando de Deus, do amor de Deus, né? No sentido, a gente obedecer, a gente obedecer, ter essa obediência com resignação, é você fazer as coisas não cegamente, porque alguém está impondo, porque as pessoas estão falando, mas você ter a consciência, você refletir sobre as ordens, sobre as leis, sobre tudo que os homens, os seres humanos aqui encarnados, né, colocam. Então, muitas vezes, assim, vamos falar de Jesus Cristo nos ensinamentos dele. Quando ele colocou os 10 mandamentos, assim, uma coisa que está vindo assim, para mim, que seria mais fácil, né? Para mim entender. Os 10 mandamentos estão ali, são os mandamentos, as leis de Deus, né? Como que nós vamos obedecer? Como que seria a nossa obediência diante desses 10 mandamentos? Obedecer. Porque quando foi imposta esses 10 mandamentos, naquela época, eles precisavam, os 10 mandamentos, ele fala assim, né? Não, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Não furtais, não desejar a mulher do próximo. Então são coisas que hoje quando a gente fala assim, a gente olha e diz, isso é uma coisa muito clara, que a gente não deve estar fazendo. Será que precisava ser tão assim, né? Claro, com as letras ali bem colocadas? Porque naquela época as pessoas estavam sobre, ali, vamos dizer assim, Moisés, que estava, né, dando direcionamento para aquelas pessoas, né? Então Deus colocava para Moisés. Só que as pessoas ainda não tinham uma moralidade, não tinham como entender aquelas leis, aquilo que Deus estava passando. Então precisava ser imposto de alguma forma aquelas leis. Ó, se você olhar para a mulher do próximo, você vai morrer, você está pecando. Porque como você vai colocar de uma forma sutil? Sendo que aquelas pessoas eram grosseiras ainda, não tinham ainda, né, essas sutileza, a moralidade para entender. Então precisava ser de uma forma mais grossa, entendo, né? E no caso, hoje, a gente já evoluiu, a gente já progrediu um pouquinho mais daquela época. Mas estão servindo, as leis estão servindo da mesma forma para a gente. E no caso, para a gente colocar essa obediência, nós vamos obedecer os 10 mandamentos de Deus. Será que hoje a gente já não vai refletir? A gente já não vai buscar entender que essa obediência tem que ser a partir do nosso coração, com amor. Não é aquela obediência porque Deus falou e agora você tem que fazer. Não, porque Ele deu livre-arbítrio para todos nós. Então, vai do teu coração, mas Ele fala, a resignação. Onde que, vejo que as duas estão ligadas, porque tem que entrar o sentimento de amor. Quando você obedece, quando você aceita, que você aceitou que aquilo é bom para você,
aquilo que foi colocado, o amor de Deus, né? Você obedecendo, respeitando o teu próximo e amando, isso é bom para quem? Quem que ganha com isso em primeiro lugar? Somos nós mesmos. Então você já não obedece, você já não vai cumprir com essas leis, com essa obediência, no sentido de que, não, Deus colocou ali as leis, está o Evangelho falando do que nós temos que fazer, pronto, acabou, eu só tenho que obedecer. Então vamos obedecer, por medo, talvez, de não ir para o inferno, alguma coisa assim, não, porque eu vou ter uma consequência, então eu não quero, por causa dessa consequência, né, eu tenho que obedecer a Deus. Mas então, aonde que está o amor? No sentido da resignação de você fazer aquilo porque você entende que aquilo é um bem para você, que aquilo vai te trazer coisas boas, né? A partir do momento em que a gente abre mão, né, das nossas verdades, entende que o amor de Deus, ele está para todo mundo e que as leis dele está para ser cumprida, mas de uma forma consciente, né? Não com aquela fé de acreditar que Deus falou e que está certo e pronto, acabou. Não, vamos entender o porquê, questionando por que ele colocou isso pra gente. Se ele é o Deus de todo amor, de toda bondade, ele colocou isso porque ele nos ama e porque isso vai ser bom pra gente, com certeza, mas nós precisamos realmente parar para raciocinar, para questionar sobre nós mesmos. Por que nós muitas vezes obedecemos ou aceitamos as leis da sociedade, do mundo, né? Por que nós entendemos que as pessoas falam e tá certo? Não, porque a gente tem que obedecer, né? E muitas vezes a gente não questiona, né? Então, nesse caso aqui, né, Wendy, que você está falando, eu entendo um pouco assim, dessa forma, né? Com essa forma assim de você não entender com o amor de Deus, mas a partir, como que nós vamos entender com o amor de Deus? Que muitas vezes a gente acha que não tem dentro, acho que nós não temos esse amor de Deus dentro da gente, nós estamos em busca, né, buscando, assim, através das nossas atitudes, através das nossas mudanças, amar verdadeiramente as pessoas. Né? Amar o nosso próximo como a gente mesmo. Mas antes disso a gente precisa se amar. Então, para a gente colocar isso aqui em prática, né? Na nossa vida, colocar essa obediência, volta para mim de novo aquilo, né? Que sempre a gente tem que estar buscando dentro de nós, voltando para a gente, dentro da gente, a respeito dos nossos sentimentos, consultando a nossa consciência, né? Porque o que é o amor para cada um de nós? Cada um aqui tem um amor entende o amor de uma forma diferente. Não tem como, né? E dessa forma como a gente entende esse amor, é o que a gente vai colocar tudo que a gente aprende. Se aqui está falando que é para a gente ter essa obediência, né? Que a gente tem que obedecer com resignação, que são as virtudes companheiras mais ativas da doçura, embora os homens erroneamente os confundam com a negação do sentimento e da vontade, né? Que muitas vezes nós temos os sentimentos e temos as nossas vontades e temos as nossas emoções, e que vira uma confusão dentro da gente quando a gente não para realmente assim para questionar. Então muitas vezes agimos, né, com situações. Se eu sou uma pessoa muito impulsiva, emotiva, né? Então, tudo que eu leio a respeito da obediência ou da resignação vai ter o meu impulso, vai ter a minha emoção, tudo dobrado. Se eu sou essa pessoa que, né, no caso, é o que tem mais em exaltação dentro de mim. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu vou obedecer com orgulho, eu vou entender a obediência de Deus com orgulho, a resignação com o meu orgulho também. Então, às vezes é difícil para a gente assim entender, no sentido que a palavra está aqui, escrita, mas por mais que a gente leia, por mais que eu fale alguma coisa a respeito, cada um vai entender da forma que as suas experiências, né, vividas já. Então, ninguém vai entender igual. Isso aqui. Eu estou falando com sentimento, mas eu não estou conseguindo colocar em palavras o meu sentimento.
Então, até sair daqui, chegar em vocês, e o que vocês estão raciocinando aí dentro, né, dos pensamentos, da cabeça e do coração de vocês, já é diferente. Então, como a gente pode entender a lei de amor de Deus na sua essência? Verdadeiramente. Aqui estão as palavras, mas o sentimento de Deus. Como? Né? As palavras estão aqui escritas, mas a gente sentir. Cada um sentir dentro de si, né, esse sentimento de amor, de obediência, mas essa obediência no sentido humilde, né? No sentido que você aceita a palavra, o amor de Deus, tudo aquilo que Ele nos coloca, você aceita como uma bênção de Deus na sua vida. Então, se a gente fala aqui, vamos obedecer a Deus, porque agora eu tenho que amar, vou colocar os 10 mandamentos, porque seria as leis, né? Com uma forma de obediência. Então eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e agora eu quero servir a Deus sendo obediente a estas leis. Como que eu iria amar a Deus sobre todas as coisas? Né? Primeiro, Ele já fala. Para começar, a gente já vai começar assim, eu tenho que amar a Deus mais do que os meus filhos, mais do que a minha família, mais do que o meu marido, né? A gente já começa a questionar, como que é esse amar a Deus? Né? Muitas vezes quando eu ia na igreja e as pessoas falavam, você tem que amar sim a Deus mais do que o teu filho, do que qualquer outra coisa. Eu falo assim, mas Deus ele está lá no céu, minha filha está aqui do meu lado, eu criei, eu estou educando, então é mais fácil eu amar mais a minha filha do que amar a Deus. Então eu amo a Deus, eu falo que eu amo a Deus, mas Ele não está aqui, assim, a olhos nu e nem carne e osso para mim ter esse contato direto com Ele, então parece que fica mais difícil. Mas nós temos o Deus, nossos filhos, o marido, temos a nossa família. Aí, em segundo lugar, fala, no segundo mandamento fala, né? E amar ao teu próximo como a ti mesmo, que é a mesma coisa. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo, como nós mesmos, né? Então, seria essas obediências. Como eu vou obedecer a esses mandamentos de Deus, amando, falar assim, eu amo o Diogo, hoje eu estou de cara virada para ele, mas está aqui na lei de Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que amar o Diogo, porque está escrito nas leis, mas hoje eu não estou muito com o Diogo assim, mas está escrito aqui, e com resignação, e com amor. Então, você para e você vai questionar. Então, quer dizer que para me cumprir com as leis, eu ser obediente a Deus, eu tenho que ser obediente com amor e eu não posso contrariar isso daqui porque eu vou ter consequências depois negativas. Então, como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, é difícil cumprir as leis de Deus porque Deus pede umas coisas muito difíceis pra gente. Ele pede pra gente perdoar 70 vezes, 7 vezes cada pessoa. Isso é uma lei difícil de ser cumprida. Como que eu vou perdoar 70 vezes, 7 vezes? Né? E ele está pedindo para a gente perdoar o tempo todo. Seria uma lei? Né? A gente teria que obedecer. Como que seria isso? Ele impõe alguma coisa para a gente? Né? Porque da mesma forma que tem o livre-arbítrio. Você pode ou não colocar isso para sua vida. Você pode aceitar ou não, só depende de cada um de nós. Né? E a resignação, ela vem quando eu aceito isso para minha vida, eu aceito a palavra, eu aceito que tudo que acontece na minha vida, independente de estar sendo bom naquele momento, está servindo de aprendizado, isso está sendo bom. Tá doendo? Tá doendo. Tô sofrendo? Tô chorando? Tô. Mas está trazendo crescimento? Eu já tenho consciência que nas experiências passadas da minha vida, que quando eu mais sofri, quando eu mais chorei, eu trouxe um aprendizado muito grande. Né? Hoje, eu agradeço a Deus por eu ter passado por aquilo. Eu acho que todos nós já passamos por experiências assim. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente já aceitou aquela situação que nós sofremos, que nós choramos, e a gente hoje sabe que aquilo foi bom, quando passamos pelas provações, pelas dificuldades nessa vida de novo,
Nós temos a palavra de Deus, mas nós também temos a consciência de que está sendo bom, porque da outra vez foi, e dessa vez, por que vai ser diferente? Então, quer dizer, eu aceito como uma bênção de Deus na minha vida, mas eu vou ter que parar para questionar. Se é a mesma coisa, por que de novo? De quem que é a culpa? Sou eu que estou falhando? Ou é as outras pessoas que estão me fazendo mal? Mas por que eu estou sentindo a mesma coisa de novo agora? Será que não sou eu que tenho que mudar? Será que não sou eu que tenho que parar para pensar na forma como eu enxergo as pessoas, na forma como que eu vejo as coisas? Porque tudo que eu estou vendo aqui é o que está partindo de dentro do meu coração, não tem como ser diferente. Né? Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência e a gente aceita, você está se resignando, porque você passa, mas entendendo que isso é bom para você. Já não é com dor, com sofrimento, com amargura. É consciente. Né? Então ninguém colocou, ninguém pôs nada para você. Às vezes você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, e o irmão, o amigo, ele fala assim, olha, fica tranquilo porque tudo isso vai passar. Logo passa, isso não é nada não. A pessoa fala assim, nossa, mas não é você que está passando isso? Como é que você fala assim para mim? Não é você que está na minha pele, para você parece ser fácil, mas para mim está muito difícil. Mas Deus te ama, Deus tá, Ele gosta de você, Ele está cuidando de você, Ele está te mostrando o caminho. Então esse seu Deus é diferente do meu. Porque se Deus me amasse mesmo, Ele não ia permitir que essas coisas acontecessem na minha vida. Não é? Porque as coisas, quando começam a acontecer ao contrário daquilo que a gente acha que é a verdadeira felicidade, a gente já não aceita como amor de Deus, não. É igual quando você chama a atenção do seu filho, você está educando seu filho. Filho, eu tô falando que não é para você fazer assim, porque eu sei, você ainda não sabe, eu já tenho experiência de vida, então eu tô te mostrando que esse caminho não vai ser muito bom para você. Então eu acho que hoje é melhor você não estar indo, hoje é melhor você não estar fazendo. Nossa, minha mãe me odeia. Minha mãe é a pior mãe do mundo, da face da terra. E ela ainda tem coragem de dizer que me ama. E ela ainda fala que ela faz isso porque ela me ama. Então, a mesma coisa somos nós com Deus. Né? Senhor, né? O Senhor está falando que ama, né? Que perdoa, mas olha o que eu estou passando na minha vida. Como que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Né? E quando a gente está buscando cumprir as leis dele, então? Mas que a gente busca cumprir com medo. Muito medo. Eu tenho um amigo que ele se converteu à palavra de Deus, a Jesus, porque ele tinha muito medo do inferno. Muito medo. Sério mesmo, gente. Ele tinha muito medo do inferno. Então, as pessoas falavam que lá tem um balde, um caldeirão, e as pessoas vão ficar te cutucando. E ele tinha 16 anos na época, nós dois tínhamos 16 anos. Ele falou assim, eu não quero ir para esse lugar, então eu tenho que ir lá aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus por medo. O que depois trouxe uma consequência muito grande, porque depois ele se revoltou. Né? Então, muitas vezes a gente tem medo das situações. E aí a gente fala, por via das dúvidas é melhor não fazer. Por via das dúvidas, né? Melhor não fazer. Sim, mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa parar para analisar. Qual que é o nosso medo? Né? Esse medo de ir lá, que tem, tudo bem que as pessoas, né, colocam o inferno dessa forma e o céu de uma outra, mas só a gente estando lá para a gente saber, porque o céu e o inferno de cada um é diferente. Né? O céu e o inferno de cada um. Talvez o meu inferno é se eu morrer, eu for para um lugar muito frio, porque eu sou friorenta. Então se eu for para o quente, talvez eu não vou ser, assim, uma brincadeira entre aspas, mas assim, aquilo que a gente tem mais medo que acontece com a gente, esse é o nosso inferno. E esse inferno a gente já vive aqui, encarnado. Não precisa da gente desencarnar para a gente viver esse inferno. Assim, da mesma maneira, a gente pode viver no nosso céu aqui. Mas desde que o quê? A gente abra a consciência
para as coisas boas, o nosso coração. Porque primeiro a gente tem que falar assim, né? Acho que uma amiga falou assim, acho que tinha que ser trocado, o coração tinha que ser na cabeça e a razão no coração. Porque a razão, muitas vezes ela e o coração estão brigando, né? Não estão entrando em harmonia os dois. A sua razão quer uma coisa porque você sabe que aquilo é bom, mas o seu coração não quer aquilo, o seu coração quer o outro lado. Porque isso aqui parece que é mais prazeroso, é mais gostoso, parece que vai me trazer mais felicidade, né? Então depende do que cada um pensa, do que cada um vê para si, porque é diferente. Não tem, agora a gente pode colocar uma coisa, a palavra de Deus, o amor dele. O amor dele, ele é igual para todo mundo, né? O amor, ele ama todos nós, sem mais e nem menos. Ele quer que nós possamos, assim, ser felizes aqui na Terra. Ser felizes, mas sendo felizes, fazendo as outras pessoas felizes também, né? Porque nós estamos aqui para servir, né? Deus criou aqui a nós, essas criaturas, para quê? Para estarmos servindo, para amar Ele, para servirmos as outras pessoas, que são os nossos irmãos. Então, como que eu vou servir uma pessoa? Obedecendo a Deus e fazendo aquilo com amor. Sendo que eu não estou muito com o Diogo hoje, assim, um exemplo, tá, Diogo? Tipo, hoje, de repente, acordei e não fui na cara dele hoje, meu Diogo hoje, mas é uma brincadeira, porque acontece. A gente tem muitas pessoas na fábrica, como amizade, na família, independente do lugar, cada um de nós temos aquelas pessoinhas que a gente afiniza e aquelas que a gente gostaria que elas já não estivessem mais aqui no meio de nós. Que ela já pudesse estar com Deus, do lado dele, né? A gente prefere. Muito já. Vamos pensar assim, não, é como nós temos um coração bom, a gente não vai pensar diferente, a gente quer que eles estejam do lado de Deus, vamos pensar assim, né? Por que que nós temos essas pessoas dentro de nós? Esse sentimento, porque as pessoas estão fora, mas o sentimento em relação a essas pessoas estão dentro da gente, né? E para onde quer que a gente vá, tá aqui dentro. Tá? Terumi saiu do Japão, ficou muito magoada, chateada com uma amiga dela, foi pro Brasil. A mágoa passou? Sarou? Não, agora eu vou para os Estados Unidos. Ah, não, eu vou para Inglaterra, vou para Europa, né? Vou para lá. Mudou, passou, não passou, tá aqui. Viajou. Viajou. Verdade, só viajou. Olha. Esse que você está explicando, não seria aquelas pessoas que sempre procuram ficar de vítima em alguma coisa, focando só? Sim, também, porque a partir do momento que a gente se coloca como vítima, a gente não está se resignando, a gente está culpando as outras pessoas pelas nossas dificuldades, né? Porque quando a gente se resigna, você aceita. Você simplesmente aceita no sentido assim, essa pessoa ela está me fazendo um mal. Eu acho que as atitudes, o que ela fala de mim, os sentimentos dela em relação a mim me faz mal. Tá me fazendo mal. Agora eu paro e vou analisar. Por que me faz mal? Ela tá falando a verdade? De repente ela fala assim, ah, eu não sou muito orgulhosa. Você é o poço de orgulho, tá bom. Essa pessoa toda vez que olha pra mim fala que eu sou orgulhosa. Mas que senhor tá me deixando, né? Eu não aceito, eu sou uma pessoa humilde. Que isso, gente? Como que eu dentro de mim, eu acho que eu sou humilde. Eu não sou orgulhosa, sabe? Aí a pessoa tá falando, então quer dizer, a partir do momento que eu já não aceitei, onde que tá a minha humildade? Porque eu sou humilde com orgulho. Com muito orgulho, eu tenho orgulho de ser humilde. Mas não tem pessoas que têm orgulho de ser humilde? Né? Aí eu falo, e antes eu falava, eu já cheguei a falar isso, gente, mas é por isso que eu fui entender a verdadeira humildade de Deus. Eu tenho tanta vergonha que, graças a Deus, quando eu falei isso, as pessoas não entendiam e também não conheciam o espiritismo. Então, porque senão eu ia ter fiquei com muita vergonha. Porque pra gente ser humilde, a gente tem que estar colocando, isso é a prova todos os dias. Né? Essa humildade ela é trabalhada todos os dias e pra gente ser humilde a gente tem que aceitar as coisas com amor, né? É com amor que eu falo, não é aceitar porque tem que aceitar, com amor, porque com amor é com resignação, você entende a situação, ou então você busca compreender aquela situação, você questionar aquilo. Então a pessoa tá com raiva de mim, ficou magoada, eu fui pro Brasil e não deu certo.
tá? Que amava do mesmo jeito. Aí viajei, tive outras experiências de vida e tal. Mas, o que acontece? Essa pessoa ficou aqui no Japão, mas os motivos que ela me magoou, eu vou encontrar outra lá do Brasil, porque a dificuldade está dentro de mim. Então, onde quer que eu vá, eu vou encontrar essa mesma dificuldade. Por quê? Acompanha a Terumi, a dificuldade é da Terumi, né? Então, quer dizer, a partir do momento que a Terumi tem essa dificuldade, ela entende que ela precisa trabalhar isso, aí ela começa a ver que, nossa, acontece tantas vezes, será que não está na hora de eu mudar? Mas eu já chorei, eu já esperneei, já revoltei contra Deus, eu já fiz tanta coisa para me chegar nesse ponto. Porque não aconteceu aqui, depois uma vez lá no Brasil, eu tenho que mudar. Não. Porque se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, precisa acontecer ainda muitas vezes, porque enquanto eu puder me colocar na posição de vítima, eu vou ser sempre a vítima da situação. Eu sempre vou ser a vítima. Então, enquanto eu achar culpados para o meu sofrimento, esses culpados serão sempre culpados. Dentro da minha consciência, dentro do meu coração. Então, quando você... Aí eu sofri, chorei, morri, esperneei. Aí chegou o momento onde eu fiquei sozinha. Perdi os meus amigos. Aquelas pessoas, nem minha família me tolera mais. Porque minha família, meu pai e minha mãe já me dão conselho e a Terumi não escuta. Mas eles têm amor de pais comigo, porque me colocaram no mundo, então eles têm que me amar. Porque eu acho que eles têm que me amar. E aí, eu vou parar para refletir agora. Mas eu precisei dar muita cabeçada. E agora eu vou pensar, será que não está na hora de eu mudar? Será que não está na hora de eu parar? Será que todas essas... E por que se eu tinha tanta razão, por que eu estou sozinha? Se eu era dona da razão, por que eu me encontrei nessa situação agora? Né? E muitas vezes é a essa hora que a resignação, ela começa a ser trabalhada. Por quê? Porque vivenciou, foi quebrado aquilo dentro de você. E agora, da próxima vez, você já aceita com amor, porque fala, nossa, eu passei e hoje eu entendo que foi bom. Não foi ninguém que falou pra você, aceita porque é bom. Você viveu a sua experiência, você... Agora sabe que aquilo foi bom e só você sabe o tanto que você aguenta, entendendo que é o amor de Deus por você, dando a oportunidade de que você vivencie cada dia, buscando colocar em prática aquilo que você tem aprendido sobre o amor de Deus. Então quer dizer que eu vou colocar agora em prática o quê? Aquilo que eu entendi. Que foi por amor, né? Que isso foi bom. Então eu tô passando agora, mas eu tô passando assim, nossa, tá doído, tá sofrido, mas é bom. Avião, sexta-feira, a comentou assim, gente, vocês entendem que você tá triste, mas você tá feliz? Porque você tá triste? Ela falou assim, eu não tô conseguindo explicar, mas eu tô triste. Eu tô muito triste, mas eu tô feliz porque eu tô triste. Imagina isso. É quando você já começa a trabalhar um pouquinho da resignação. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela tristeza, né, que você tá tendo ali, talvez é o seu orgulho, é aquela ferida que está sendo tocada. Mas agora eu já entendo que isso vai me trazer uma coisa boa. Já tenho consciência da melhora, que se eu fui tocada nesse ponto aqui, é porque eu estou sendo trabalhada. A ferida está sendo mexida para colocar agora, Deus está ali mexendo na ferida, está permitindo para quê? Para que depois venha os remédios e é o curativo. Então, quer dizer, a dor tá aqui, tá doendo, mas a minha filhinha lá tá fazendo os curativos, tá doendo, mas sabe assim, tá doendo, mas a gente tá vendo que aquela dor é pro bem. Aqueles curativos estão sendo limpos pro bem. Então, como que pode a gente sentir dor e ser pro nosso bem ao mesmo tempo? Se a gente não tiver... Eu entendo um pouco. Igual quando eu tava doente, tava mal, mas tava feliz. Não sei você entender, como você tá feliz, você tá doente.
Mas eu tô feliz e eu não sei explicar o porquê. Tá doendo, tô passando tudo, mas eu tô feliz porque eu tô aprendendo com isso. Então, acho que era assim que eu me sentia também, sei lá. Não, porque a partir do momento que do outro lado, você está sentindo que você está tendo respaldo, você está tendo uma melhora. O lado da carne talvez esteja dolorido, mas a alma e o coração está crescendo, está evoluindo. Né? Então, o que mais importa para nós, muitas vezes não, a nossa essência é espírito, é sentimento. Essa carne aqui, ela fere muitas vezes no sentido de machucar, né? De um acidente, alguma coisa assim. Nós sentimos as dores da carne, mas tem jeito. Muitas vezes se é uma perna que está com problema e ela vai ter que ser amputada, você corta. Teve uma solução, não foi aquela que a gente queria, mas depois tem outras coisas que podem ser ajudadas, pegando uma outra perna, alguma coisa assim, né? Vários recursos. Mas para o espírito, gente, para os nossos sentimentos, quais são os recursos que nós temos para trabalhar as dores que nós trazemos dentro da gente, as feridas que nós trazemos dentro da gente? Então, quer dizer, a gente passa por essas dores e vamos ter que passar com resignação, com entendimento, obedecendo, né? Não tem como a gente passar isso obedecendo com amor se a gente se revolta e a gente não aceita aquela situação para a nossa vida. Mas esse aceitar, muitas vezes, não é assim fácil pra gente. Simplesmente eu aceito que isso é bom pra mim. Não, tá doendo, gente. Vocês não estão sentindo o que eu tô sentindo. Aí pode vir qualquer pessoa com a palavra e falar assim pra mim, ó, mas aqui tá escrito. Tá escrito, mas eu sei que a dor tá aqui. Pode ler tudo isso aí pra mim, mas tá aqui dentro a dor. Se eu não aceito, se eu não busco abrir, né, o meu coração, entendendo que isso daí vai trazer um aprendizado, que vai trazer melhora, vai abrir, vai expandir o nosso coração, o nosso sentimento, se a gente não tomar essa consciência, não adianta. A gente vai estar batendo mesmo o tempo todo contra a parede. E essa parede somos nós mesmos. Essa parede que nós vamos contra é o tamanho da nossa ignorância, é o tamanho do nosso orgulho, é o tamanho daquilo que a gente tem e que impede que a gente aceite. Mas luta com o seu tempo, né? Não vou fazer você engolir isso aqui. Porque Com o até seu porque você tempo, quer revoltar a pessoa, Claro. né? É que o ser humano não aceita nenhuma perda. Você pega, por isso sofre. Sim. Mas a questão não é, a questão é passar do tempo, não é você falar assim, isso aqui é aquilo outro. É tudo ao seu tempo. Você trabalhando dentro. É você e Deus. Ele falando na tua cabeça. Não as pessoas chegando e falando você fazer isso, aquilo outro. A gente não É aceita. É a gente. Então, por quê? Porque nós podemos falar assim, comentar, olha, né, passei uma experiência e tal, poxa, que bacana. Pensa que não, mas de repente uma outra pessoa vai passar pela situação, poxa, meu amigo passou por aquela experiência, olha como que ele tirou isso, né? Ele tirou como uma coisa legal, como uma coisa boa que aconteceu na vida dele. Agora, já uma outra, nossa, passei por essa, foi terrível. Ó, se fosse você, pelo amor de Deus, eu não desejo isso pra ninguém. Realmente, gente, eu não desejo. Mas o que a gente tem que passar, vamos passar. Vai ter que passar, não tem como. E aí é que tá, por quê? Esse apego que nós temos, porque a gente esquece que nós viemos pra cá com esse corpinho lindo, maravilhoso que Deus nos deu, perfeito, cheio de amor, lapidado com tanto carinho. E a gente vem pra cá e a gente esquece que nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Que isso aqui é uma fase passageira. E eu estava lendo no Chico, uma história do Chico Xavier, e ali no meio fala que é como se fosse um dia. A nossa vivência, uma comparação bem grosseira, mas um dia, o que seria um dia? Né? Diante a eternidade. Então seria assim, 80 anos de vida aqui nessa terra. Gente, a eternidade é eterno. Então quer dizer, o nosso espírito, ele é eterno. Nós estamos aqui numa fase que daqui a pouco já não vamos estar mais aqui. Vamos voltar para o mundo espiritual, onde que é a nossa verdadeira terra. Né? Lá,
é o lugar de onde viemos e para onde voltamos. Mas aí a gente vem aqui e tem essa mesa, tem esse livro, eu tenho roupas, eu tenho tudo tão chamativo, as coisas materiais, que faz a gente se apegar, faz a gente sentir vontade de ter. E a gente tem outras carnezinhas, corpinhos que saem de dentro da gente, que são os filhos, e aí a gente também se apega, porque foi eu que fiz isso, saiu de dentro de mim, da minha barriga. Então aí é onde a gente começa os apegos com os filhos. Aí tem o marido, tem a família, o pai, a mãe, e a gente vai se apegando às pessoas e apegando às coisas materiais. Quando a gente se apega mais às coisas materiais, aí é pior ainda. Por quê? Porque você vai lutando, vai conquistando, vai fazendo. Só chega num ponto da nossa vida que fala, nossa, eu conquistei tudo o que eu queria e não fui feliz. Ou então a gente fala assim, no dia que eu conseguir a minha casa própria, eu vou ser feliz. No dia que eu conseguir o meu carro, eu vou ser feliz. No dia que eu conseguir pagar um carro zerinho pra mim, eu vou ser feliz. Eu vou sempre ser feliz no dia que eu conquistar algum bem material. Ou então, quem é solteiro, que eu casar com a pessoa perfeita. Achar o homem ou a mulher perfeita. Eu vou ser feliz. Né? E nós estamos aqui já para sermos felizes. Só que no Evangelho fala que essa terra é um mundo de provas e expiações. Que estamos aqui para passar por provas. Provas de quê? Essas provas que nós passamos, o que seria? São as nossas dificuldades. Né? As dificuldades do dia a dia que nós temos. E essas provas fazem com que a gente trabalhe o nosso sentimento de amor, que é o que Deus deu pra gente agora nessa encarnação, todos que nós estamos encarnados aqui, essa oportunidade de estarmos aqui para quê? Para rever, para mudar aquilo que nós fizemos na vida passada. Então aí veio o corpinho aqui, nasceu aqui, porque nós tivemos uma conversa lá, nós tivemos aquele telão com Deus, né? E ele falou assim, você quer voltar? Mas então, não, Deus, eu quero voltar, porque fui muito má, olha só, agora que eu tô aqui em cima, eu tava lá na frente falando, mas só Deus sabe, só o Senhor sabia que o tamanho do orgulho que tava lá, né? Porque eu não sou perfeita, tá, gente? Eu tô falando porque tudo que eu tô falando aqui é ter um homem de verdade. Nossa, eu tenho que só mais que colocar isso aqui pra mim, todos os dias da minha vida. Então, quer dizer, aí eu vou lá, Deus, mas por favor, me dá uma oportunidade de fazer diferente. Não, Tirone, mas seu pecado já foi perdoado, já está perdoado você, não precisa mais. Não aceito, Deus, eu preciso voltar, porque eu não consigo me perdoar. O Senhor me perdoou, mas por que eu não consigo me perdoar? Me dá, Deus, essa oportunidade, por favor, deixa eu ir lá rever minha situação, né? Aí eu volto pra cá, eu vou voltar bem, tranquila, porque eu reparei o meu erro lá. Tá bom, Tirone, vai, volta. Aí a Tirone volta. Aí volta aqui, chego feliz, nasce aquele bebezinho que minha mãe me acha linda, maravilhosa. Eu também cresço me achando linda, maravilhosa. E acho que tudo, né, é assim na minha vida. Que a minha vida vai ser assim. E aí a gente começa a ter o quê? As dificuldades. Já começando ali na adolescência, a gente começando a se revoltar quando a gente descobre a nossa identidade, o que nós trazemos dentro de nós. E isso vai fazendo com que a gente, o quê? Vai passando pelas dificuldades, que seriam as provações. Porque as expiações é aquilo que você não pode mudar. Um exemplo que eu vou dar. A minha filha, ela nasceu com problema com deficiência auditiva, ela é surda. Então, isso é uma coisa que veio pra mim. Eu não tenho como mudar. Tipo assim, tudo que eu tinha que fazer como mãe, com toda a ciência para poder estar levando no médico hospital, no que estava... que eu poderia estar fazendo, eu fiz como mãe. Mas o resto é com Deus. Então tá aí. Então é uma expiação. É uma falta. Uma de nós duas erramos muito. E estamos nós duas reparando. Eu com ela e ela comigo. Então isso é uma expiação. Agora as provações, a partir do momento que a gente passa pelas dificuldades, trazem aprendizado. E isso depende de como a gente passa por elas. Então, hoje nós estamos aqui estudando o Evangelho. Nós entendemos um pouquinho sobre a resignação, conseguimos entender um pouquinho sobre a obediência, né? E lá fora a gente passa pelas provações, que é um amigo que fala mal, que é uma pessoa que você brigou e que é a pessoa que não aceita a situação como você é. Isso daí são as provações e depende de como cada um tá, é que vai saber se vai passar bem ou se vai passar mal. Porque passar vai passar, de qualquer forma. Agora você decide. Eu decido.
essa aprovação, não tem jeito eu tirar todas as pessoas de volta, que eu não gosto em volta de mim, porque vai aparecer mais, eu tiro 10 aqui e vai aparecer 20 aqui. Então quer dizer, o problema está aqui dentro, então eu vou ter que passar ou aqui ou ali. Aqui fala, né, na última parte, de alguma forma a gente vai ter que passar pela situação. Não tem como. Então, por quê? Porque Deus, ele colocou a gente aqui para servir, dando a oportunidade de a gente se melhorar. Aí a gente se apega às coisas materiais, se apega às pessoas e depois daqui a gente não quer mais partir. Então, quer dizer, eu a partir do momento que me tornei uma pessoa materialista, achando que toda a minha felicidade só está aqui na Terra, eu já não vou conseguir mais encontrar a minha verdadeira felicidade. Nem um pouco da minha felicidade, porque às vezes as minhas provações, a minha expiação não é ser rica. Eu não vou ser rica. E eu vou lutar. Talvez o dinheiro vai vir na minha mão assim de balde, mas ele vai também da mesma forma. Por quê? Porque você ainda não está preparado. A sua prova aqui não era para você ser rico, mas é para você trabalhar seu sentimento de humildade. Humildade não fala no sentido material somente, não. Eu falo a humildade no sentido de você trabalhar sentimentos, aceitando a vida que você está vivendo e que tá, o tanto que você tem já é o bastante. Porque você já lutou, a gente já luta. Tentei ficar rica aqui nesse Japão, lutei, fiz angiô, fiz aqui, já fiz de tudo para comprar tantas coisas para fazer os meus sonhos no Brasil. Porque eu vim para cá com sonhos da minha casa própria, de tudo. E eu fiz, refiz. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Vinha juntar, eu consegui juntar 2 vezes. Para mim era bastante dinheiro, mas eu vejo, eu trabalhando como uma assalariada, assim, salário de mulher, né? Eu achava que aquilo era muito. Mas depois eu ajudei, assim, esse dinheiro foi e eu não tenho nada. E, tipo assim, você vai lutando, vai buscando e você vai se frustrando quando você busca nas coisas materiais e quando você não consegue. Isso começa a trazer uma frustração na nossa vida. Porque, por que eu vou lá, faço zangueô e não consigo guardar dinheiro e nada, eu não consigo dinheiro, sabe? E a gente fica só preso a isso. E aí as coisas materiais já vão, assim, das nossas mãos. E parece que isso vai levando a nossa felicidade cada vez mais para longe da gente. E aí é quando Deus, né, mostra pra gente, olha, volta lá, lembra, tá escrito, você não lembra da conversa que nós tivemos aqui, mas tem aí o Evangelho, tem os livros, tá aí pra vocês relembrarem que tem um compromisso aí, e que na verdade vocês têm que ver o que vocês têm que fazer aí, né? Não é eterna a vida de vocês aí. É muito justo que todo mundo trabalhe, que conquista seus bens materiais. É muito certo, porque precisamos do progresso, precisamos progredir. O dinheiro, ele não é uma maldição na nossa vida, jamais, nunca foi. Tudo que nós temos aqui é bênção de Deus. O problema são as pessoas que manuseiam ele. São as pecinhas que estão ali manuseando aquilo que Deus nos coloca como bênção. Então é um querendo mais, o outro querendo tirar do outro, então tá aqui, eu quero pra mim, e a gente vai, mas é o quê? É o sentimento que tá aqui dentro que faz com que eu tenha as atitudes. Se eu quero tomar esse livro pra mim, então quer dizer que eu tô tomando, é um egoísmo que eu tenho, isso é meu, então o apego é deteriono. Só que a gente não aceita isso porque vai o quê? Vai contrário àquilo que não é pra gente a nossa verdadeira felicidade. Mas a aceitação, a resignação, assim, não é você aceitar e ficar parado, né? Não. Tipo, é você aceitar, mas ao mesmo tempo ir tentando e melhorando, Sim. buscando outras coisas também. Com certeza. Porque é o progresso. Então tudo que a gente Então não quer dizer ao contrário, né? Porque tem gente que fala assim, mas se você está tentando outras coisas, você está buscando, quer dizer que você não aceitou. Tem gente que fala o contrário também, né? Não, porque essa busca é o quê? É a sede que a gente tem dentro da gente. Né? Muitas vezes a gente tem uma sede, a gente está buscando outras coisas. Sim, mas aquilo que você tiver que passar, tipo assim, não, eu vou buscar isso daqui, aí então quer dizer que você não aceitou, vamos dizer, o espiritismo, né?
o Espiritismo. Eu não aceito a reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Se eu sou uma pessoa que não acredita, tudo bem. Isso não quer dizer que porque eu não acredito na reencarnação, eu não vou ser salvo. Porque Jesus Cristo não falou, né? Nem Allan Kardec falou que quem não acreditar na reencarnação não vai ser salvo. Não. Quem não fizer a caridade, né? Quem não fizer a caridade. Então, quer dizer, se eu não acredito na reencarnação, mas eu sou uma pessoa, até nós comentamos na sexta-feira, pessoa que não acredita nem em Deus, tudo bem, mas você vê que tem tantas pessoas que não acreditam em Deus e agem muito melhor, com um coração muito mais sensato, muito, né, em relação às pessoas, ao próximo, do que eu que estou aqui com o Evangelho na mão. Porque elas têm mais consciência, né, do que aqui é o momento, elas vivem o agora, eu tenho que fazer agora, depois Deus, não sei se Deus existe, vai estar lá fazendo bem, ajudando, fazendo a caridade, e outra, sem receber nada em troca, porque ela fala assim, não, eu acho que o certo é fazer o bem, eu acredito na humanidade, que a humanidade ela tem capacidade de mudar a sua consciência, então no que eu tenho de experiência, naquilo que eu estudei, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Isso é progresso, né? Então você está em busca de estar fazendo alguma coisa para o teu próximo. Agora isso é independente de religião, independente do que você está buscando. Agora, independente de eu acreditar ou não, se eu tiver que passar pelas provações, eu vou passar. Eu sendo espírita, sendo católica, sendo evangélica, sendo budista, independente da religião. Por quê? Porque eu estou aqui para servir. Existe uma lei, a lei de Deus, né? Que então ele colocou aqui para quê? Para que você aprenda, para que você evolua. Então, independente da religião que você tiver, ela vai te dar força para que você passe pela situação. Ela vai te dar uma palavra de consolo, de conforto, para que você consiga passar bem, sem tanto peso, sem tantas dores, né? Então, se a gente for ver em qualquer lugar, eles falam o quê? Do amor de Deus, né? Religião que eu falo, né? No sentido das religiões que falam sobre o amor de Deus, que acreditam em Deus, algo maior do que nós que existe, elas vão estar ali uma palavra de consolo, de que olha, você está passando, mas esteja tranquilizado. Qualquer lugar, em todas as religiões, eles vão ter isso daí, porque tem como base os ensinamentos de Jesus Cristo. Só que as pessoas muitas vezes vão colocando isso conforme aquele orgulho, a exaltação do orgulho, né? Então, às vezes está lá escrito que você tem que dar dinheiro, sei lá, não quero colocar essas coisas assim como exemplo, porque eu acho que não acho legal. Mas independente das coisas que as pessoas colocam, é a hora de você parar e questionar, realmente está escrito, Deus ele pediria isso? Se são coisas que vão prejudicar o nosso próximo, será que está certo, né? Então, essas coisas que a gente tem que questionar um pouco, parar para pensar e não aceitar, né? Mas entendendo que o que a gente tiver que passar, nós vamos passar. Não tem como, mas é esse passar, é esse processo do tempo que vai passar, que só depende da gente, como que a gente quer passar por ele, né? Se é com as dores ou não. Bom, essa resignação, né? Assim, aceitar o que as coisas são. Se for pensar, É que tem gente que só que não é. fica naquele ciclo, né? Eu aceito, e passa de novo, passa de Então. novo. Eu tô aceitando, mas tá passando de novo aqui, não faz nada, sei lá. Eu acho que tem aqui na São Francisco, fala, que eu gosto muito, eu sei que nas minhas orações procuro lembrar essa passagem, que fala assim, que dar força para não mudar as coisas que eu posso, né? Serenidade para as coisas que eu não posso mudar, né? Sabedoria para saber distinguir, né? Então acho que resignação vem daí, sabe? Você aceitar onde você não pode mudar, isso é resignação, é onde o seu orgulho que está em ação vai, larga o seu orgulho, aceita, sabe? Não simplesmente deixar e não, acabou, tem que ter uma razão. Sim. Somente aceitar, né? Você vai aceitar numa boa, assim. Que eu sei que eu não posso, não tem como eu entrar. Se eu entrar, é o meu orgulho que vai estar em ação,
Sabe? Eu vejo assim, né? Assim como a obediência também é a virtude assim, que leva a gente para a felicidade, com certeza. Né? Por quê? Por quê? A obediência por si só, ela já leva a nossa felicidade. Porque se a gente obedecer às leis divinas, quer dizer, se a gente amar a Deus e aos nossos irmãos, a gente já é feliz. Não é verdade? Só que também não é simples assim, porque a gente tem prova e expiação e é mais complicado porque a gente não é sozinho, não é aquele amor que a gente nasce de dentro, do perdão da gente, porque a gente vive em sociedade. Quer dizer, tem a ver muito com a felicidade e assim, que nem no meu trabalho. Para mim, bem no meu trabalho, eu empreito o serviço, tudo bem. Mas acontece que em cima tem meu chefe. Eu devo obediência a esse chefe. Não é do jeito que eu quero. Não é verdade? Então não depende só de mim. Então a obediência no trabalho também, porque se você entender isso e tiver uma harmonia, equilíbrio nisso, você vai muito bem. Isso é qualidade de vida. Você aceitar a obediência. Eu notei sempre algumas coisas que eu acho que é assim, assim. É meu superior. Aceita. É obediência. Você não vai mudar uma coisa, estou vendo que não vai mudar nada. É só meu orgulho em ação. Eu só estou lutando uma coisa que não vai mudar. Então, obedeça, acabou. Hoje eu estou me dando melhor assim. Então, profissionalmente, eu estou melhor. Nossa, né? Qual o orgulho da gente vai fazendo e a sutileza a gente nem percebe. Né? Isso é obediência. Fui tão duro obedecer? Não fui. Mas são coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Isso leva o quê? A felicidade aqui já na Terra. Sim, porque o meu trabalho, eu passo mais da metade da minha vida trabalhando. E se eu vivo bem, amo o meu serviço, eu gosto do que eu faço, poxa, então mais da metade da minha vida eu estou feliz. A outra metade o que é? Quando eu estou em casa, enquanto estou aqui com os amigos. Né? Poxa. Mas eu acho que deve ser ao contrário, que o japonês aqui no Japão, sempre em primeiro lugar é serviço. Eu amo serviço depois da família. Eu acho assim, ao contrário. Sem dúvida. Você falou assim, eu amo meu serviço. Não estou botando assim, primeiro que é primeiro e segundo, mas é. Eu falo assim, eu gosto do meu serviço, mas eu amo meu marido, eu amo minha família. Eu amo meu ratinho, entendeu? Eu amo, em primeiro lugar, minha família. Agora eu dou conta do, né, ficar falando. Antigamente era zangueou, tava nem 5, 6 horas, né? Segunda, agora eu falo não. Primeiro e depois o serviço. Que beleza, hein, Deus? Fala, não. Pode falar. Assim, eu acho que a gente não deve assim, a gente está buscando, a gente está aqui, né, estudando, a gente sabe que a gente errou muito, que a gente está aqui para provar, para passar nossas expiações, para aprender, e Deus nos dá essa oportunidade de ter um evangelho, assim, que vem tudo aqui escritinho, assim, por mais que a gente tenha as dificuldades de estar exercitando isso, mas assim, é o caminho, né? Deus está mostrando o caminho, colocou aqui um local onde as pessoas que estão procurando, buscando, vão lá aprender. Então a gente tem essa dificuldade, sim, né? Nós que estamos aqui, sempre reunidos, a gente sente isso, que a gente tem essa dificuldade. E assim, a gente começa a entender que a gente é espírito, né? E a gente se envolve muito nas coisas materiais e é onde a gente se perde muito. Mas, assim, vamos procurar então ver coisas boas que também nos incentivam. E foi o que a gente estava falando assim na sexta-feira, comentando assim, de coisas boas, né? De tantas coisas boas que acontecem, assim, que é mostrado para nós e que a gente tem que tirar a lição disso daí, né? Então, eu estava falando assim, a gente fala muito assim de quem ora, quem ama a Deus, quem acredita, quem não acredita, de religiões, qual que é a boa, qual que é a ruim, então sempre fica nessa, né? E eu estava falando assim para ele ontem na sexta, que eu tenho meu cunhado no Brasil, que ele é médico, e ele se diz um ateu, né? Na verdade, ele se diz um ateu por ele ver assim as coisas
erradas das religiões, né? Assim, ele só viu as coisas erradas que as religiões fazem, então ele se baseou nisso e ele se diz que é um ateu, né? Que não acredita em Deus. E ele, assim, estudou para ser médico, né? Minha irmã estudou para ser enfermeira e os dois se conheceram trabalhando no hospital. E os dois, ela também, assim, nunca foi de religião, nunca foi de rezar, nunca gostou disso, né? Então, e os dois trabalham assim. E eu estive lá no Brasil, assim, conversando com os dois, né? E assim, do que eles estão fazendo agora, do que eles estão trabalhando. E foi sempre a vida deles assim, né? Eles trabalham, assim, eles nunca pararam para ir à igreja para rezar, mas praticam, assim, a lei de Deus, assim, na prática mesmo, né? Porque eles vão, assim, ele, na profissão dele, ele poderia ter um consultório dele particular, uma clínica, assim, atender só gente rica, né? Só cobrar alto o preço, mas o que ele sempre falou, ele fala, meus colegas vivem me criticando, porque eu trabalho no hospital público, que eu ando só de carrinho velho, né? Por que eu não abro uma clínica que a gente possa abrir um conjunto assim, de médicos e cobrar caro dos pacientes e ter uma casa boa, um carro bom? E ele sempre falava assim, eu sempre falo para meus amigos, eu sou médico, né? Eu tenho essa profissão, eu sou médico, eu tenho que exercer, não é ganhar dinheiro, isso aí é ganhar dinheiro, não. Ele fala, eu tenho uma profissão, minha profissão é médico, eu tenho que respeitar ela. E de médico eu tenho que cuidar de quem está doente, não quem tem dinheiro, né? E por ele ser médico, e a minha irmã também sempre assim, né, ela, né, na enfermagem, assim, sempre acompanhando os trabalhos deles, né, e agora, ultimamente, que eu estive lá conversando com eles, eles estão, assim, com um trabalho nas favelas, de levar, assim, a medicina para a favela. Quem não tem condições de ir, os dois, eles se submetem, arrumam uma equipe, vamos trabalhar na favela, você é médico, você é enfermeira, vamos fazer um grupo ali de atendimento para os favelados, de graça, né? Porque tem gente necessitada nas áreas pobres e eles estão indo, fazendo esse trabalho, né? E eles agora, assim, eles são professores, né? Meu cunhado parou de trabalhar no hospital e ele está, assim, dando aula em faculdade, a minha irmã também só dá aula em faculdade. Então, o que eles pegam? Eles pegam os alunos que estão aprendendo com eles. Vamos aprender, vamos estudar na prática, vamos nas favelas. Vamos no local onde tem gente pobre, onde tem gente que está doente e não tem condições de ir para um hospital e não tem condições de ir para um médico. Vamos aprender com essas pessoas, né? Então, quer dizer, estão passando, assim, para os jovens, isso, mostrando. E eu falei, nossa, mas, assim, e fazem aquilo, assim, de coração, assim, com um dever, né, de ajudar ao próximo, a caridade, né? Sem cobrar nada, sem querer, assim, um engrandecimento, querer um nome lá num cartaz, numa placa, não, são anônimos, né? Então, assim, eles vão atrás, assim, de procurar ajuda, né, nas prefeituras, nos departamentos, assim, para ter verbas, né, para isso daí tudo, porque isso tudo tem um custo. Mas estão lá, estão, assim, com o trabalho deles, com a mão na obra, né? E aí você conversa com eles e é o que eles falam assim, olha, a gente só olha o pessoal reclamando, a política não presta, a prefeitura não faz isso, não sei o que não faz isso, e que dá enchente porque não sei quem não faz isso, que é culpa daquele, é culpa desse. E ele fala, e os dois falam assim, não, gente, não tem que reclamar, a gente tem que regaçar a manga. O que a gente sabe, a gente vai fazer, né? Cada um faz o que sabe, cada um trabalha com o que tem em prol de todo mundo. E aí a gente para e pensa e fala, o que Deus quer de nós? Não é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer que a gente fique numa igreja rezando, olhando? Não! Deus quer que a gente vá lá, que procure, né? Que não tem assim, esse engrandecer por aqui. E você vê a simplicidade, assim, se você olhar o casal, você fala, o quê? Ele é médico? São professores de faculdade, esses dois? Não, porque você olha assim a aparência, é aquilo que a gente estava falando outro dia, a gente se mede muito, se baseia muito na aparência, né? A gente olha e vê a pessoa está vestida assim, dessa maneira, então você já julga que ela é um grande. E se você vê uma pessoa mais humilde, você fala, ixi, essa pessoa é coitada, né? Então a gente julga. E você olha para o casal e você fala, não, assim, não sou nada, né? Assim, nos olhos, mas assim, de uma inteligência, de uma força de vontade, de uma coisa assim muito grande, que eu falo, olha, serve de exemplo assim para muita gente, né?
E a minha irmã estava falando assim, que como eles são médicos, estão na área médica, eles viram e mexem aqui nesses encontros, né, com os médicos, jantares, convenções lá, que eles têm que dar palestra, que sempre estão estudando, sempre tem que estar aperfeiçoando, né, assim, essa área. E ela fala assim, eu vou assim, né, nessa minha simplicidade, assim, eu vou nos jantares, encontro com as mulheres dos médicos, assim, dos amigos do meu marido, que trabalham na mesma área, e as mulheres estão lá conversando. Quando você for para Paris, você passa numa loja assim, que tem tal perfume e tal, aí ela... e diz que todas elas conversam assim esse assunto. Olha, então, quando você for lá para não sei aonde, que lá tem uma loja de grife assim, que tem uma bolsinha e tal, e ela falou, nossa, ela fala assim, eu fico fora do ar, né? Ela fala, eu fico fora do ar, porque, assim, ela fala, esposa de médico, né? O que está fazendo, né? Ela fala, tem que trabalhar junto com o marido, tá ali, dando força, dando apoio, né? E eu falo, gente do céu, assim, e dizem que são ateus, que não acreditam em Deus, né? Mas que estão ali, assim, na luta, arregaçando a manga, fazendo. E eu até fiquei com vergonha, assim, de falar, eu estou lá estudando, para me atender. Mas, Marilda, o seu exemplo fiquei com vergonha. Maravilhoso, porque acho que serve para todos, para todos nós. E esses dois são um exemplo, eu acho que eu lembro de você comentando eles no sábado e eu nunca esqueci. E é verdade, né? Eu vejo você falando, e esses aí? Será que eles vão para um lugar feio? Então, mas não estão se importando, sabe, para onde eles vão? Exatamente. Se você conversar, você vê que a pessoa não se importa. Assim, a cabeça deles é ajudar, é dar apoio aos humildes, aos que precisam, né? Porque eles falam, quem não precisa estar lá, quem né, tem a sua, tipo, tem condições, vai lá, vai procura, vai no médico. Ele fala, mas tem gente que não tem condições, e realmente no Brasil está cheio, né, de gente que não tem condições, que está doente, né? Que nem ele fala, a especialidade dele é hematologia, né? Da doença do sangue, né? E ele diz assim, as complicações da doença, ele fala, não só dá em rico essa doença, dá em pobre, tem gente que não tem o que comer e tem essa doença, né? Então ele fala, então você tem que ir atrás, tem que buscar, tem que estar lá. E aí eu estive conversando com eles e comentei assim, que a escola japonesa, que os caixás todo ano fazem assim, essa bateria de exames, né? Pelo menos quando a criançada entra, já examina o dente, examina a vista, examina o ouvido, já faz assim um check-up, e se apontar alguma deficiência, já indica, olha, tem que fazer tratamento disso. Então, isso eu estava conversando com eles, e conversando com a minha irmã sobre isso daí, e ela já imediatamente ligou para o marido dela falando, olha, ela está me falando aqui um negócio que nós já vamos ter que implantar já aqui, ó, porque assim, ó, está falando que todo ano já faz aquela prevenção, né, faz exame de dente, de vista, de tudo. Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Quer dizer, escutou uma coisa e já foi agilizar do outro lado, né? Não escutou e, tipo, escutei, guardei para mim e já era, né? Nós já pegou a coisa aqui e já foi lá levar. E com certeza lá vai. Então, eu acho que é por aí. Esses exemplos que a gente, né, tem que seguir e caminhar. É aqui que está falando, que a gente está aqui aprendendo nossas dúvidas, e por que isso, por que aquilo, né? Mas é uma das atitudes de obediência à lei de Deus, né? Ser obediente, resumindo, é isso, né? Praticamente é uma das... ter essa atitude agora, nessa vida, né? Porque quando a gente desencarnar, né, o espírito está mais purificado, penso eu, né? A gente fazendo boas práticas, fazendo bem, é assim que Deus vai ficar feliz com nossas atitudes. E são pessoas otimistas, né? Que faz bem assim, eu falo para ela assim, nossa, eu converso com ela assim, e eu falo assim, ela fala as coisas assim numa simplicidade, assim, que eu falo, nossa, como que é tão fácil assim para a pessoa, né? Que ela fala assim, não, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar muito, a gente tem que aprender. Ela fala, eu tenho a minha faxineira em casa, e eu sempre falo para ela, você tem que estudar.
tem que estudar, você vai querer ser faxineira até quando? Não, você também pode estudar, você também pode se formar. E ela já é uma senhora, já está uma senhora que cuidou, né? Ela trabalha com a gente já desde, e ela já está de idade, e a minha irmã fica pegando. Você tem que estudar, vamos, se quiser eu te ensino, eu te mostro, eu te indico, eu procuro para você. E quando eu voltei lá, realmente a faxineira dela está estudando, né? Já fez um curso, e fora as faxinas dela, ela trabalha assim numa outra coisa à parte que melhorou a vida dela, né? E até a minha irmã estava brincando, hoje em dia ela já se anda assim mais melhor vestida, e quando ela vem em casa, quem olha assim não sabe quem que é a dona da casa, se é eu ou se é ela. Que até confunde, ela falou, porque fica meio confuso, quem será que é a dona do apartamento, né? Ou é a outra, né? Aí ela falou assim, qualquer dia o porteiro vai falar pra mim, vai falar, dona Salete, né, que é a faxineira, a dona Salete, a sua faxineira Marlene chegou, né? O porteiro vai falar o contrário, ela sempre ri. E é o que ela fala pra mim também. Vem pra cá, você estuda, você faz uma faculdade, você se forma, você... E eu falo, nossa, ela fala assim, numa simplicidade, numa facilidade, né? E eu falo, poxa vida, né? Fica assim tão fácil. Mas você vê que é da pessoa. É da pessoa. É isso que é interessante, né? Não é uma coisa forçada, senão ela é assim. E às vezes a gente quer ser assim que nem ela, mas a gente não é. Não consegue. E eu falei pra Terina, nossa, minha irmã, mas ela é tão diferente de mim, né? Que eu tenho uma dificuldade nos estudos, pra aprender, né? Até que entra alguma coisa assim. E ela tem uma facilidade muito grande de se comunicar com as pessoas, né? De comunicar, de aprender. Então, para ela, assim, ela indica para todo mundo, vai estudar, vai aprender, faz o que você gosta, que você aprende, nossa, você cresce, ela fala, você cresce, você consegue fazer as coisas, né, boas, assim, e você se aplica, assim, se dedica àquilo, e você ouve ela fala, você fala, nossa, não é fácil, né? Mas, tem já pro meu trabalho, né, e ela falou assim, eu fiz aniversário, eu falei, legal, né? Ela ganhou esse relógio, eu falei, nossa, que bonitinho. Ela, mas eu queria uma bolsa da Louis Vuitton. Eu falei pra ela assim, eu falei, ai Jesus, eu não carrego nada. Ela falou, não gosta? Eu falo, não. Ela tem que carregar meu corpo, tem que carregar mais bolsa ainda. Eu falei pra ela, não, tem que carregar. Eu falei, não gosto. Ela falou assim, eu falei pra ela assim, tudo que eu tenho é tudo baratinho, nada de marca. Mas a Louis Vuitton não tem igual. Eu falei, realmente, não tem, eu não quero. É assim, né, eu acho que às vezes a gente confunde um pouco esse lado assim, de que de marca é uma coisa que é de rico, ou é coisa de vaidade e é uma coisa errada. Ou que se a gente não tem, assim, né, só colocando aqui, ou se eu não consigo ter de marca, é porque eu sou humilde e assim, às vezes a gente, é porque você não gosta mesmo, pra você não interessa. Mas pra quem gosta, e se tem poder, e pode usar e usufruir, também eu acho que não vejo nada de errado, né, pra quem gosta, não. Porque depende, por isso que eu falo, o dinheiro, as coisas estão aí para serem usadas, pra gente usufruir. Mas lógico que a gente tem que se usufruir com o quê? Com respeito a tudo, né? Então, a Má contando da família dela, né, no caso. Aí, às vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu vou ser médica para mim fazer esse mesmo trabalho, eu vou lá na favela, vou me ajudando para poder estar fazendo. Eu lembro que uma vez quando eu conheci o Cazu, o Cazu falou assim, eu sonhei para ir para a África. Eu quero ir para a África para ajudar aquelas pessoas que estão lá precisando e tudo. Aí depois ele, de um tempo atrás, ele falou assim, a minha África é aqui. Porque o que eu posso fazer lá, eu também posso fazer aqui. Né? Então, independente do lugar. Quando a gente quer fazer, a gente faz. Às vezes a gente não tem favelados aqui, vamos dizer, né? Porque nós vamos lá para Tóquio, a gente vai lá compartilhar um pouquinho, dar um pouquinho do ninguém, que na verdade isso não é nada. A gente só levar um pouquinho do nosso sentimento de amor, que na verdade quem está ganhando somos nós. A gente pensa que a gente está indo lá fazer o bem para eles, mas o bem, na verdade, é pra gente, né? Que a gente faz. Eu pensei ontem, né, quando eu cheguei em casa, porque esses tempos que eu comecei a vir no Alegria, sempre quis vir, mas nunca deu pra vir, né? Então, eu cheguei em casa ontem, toda feliz. Só que eu fiquei pensando, nossa, será que tá certo isso? Eu fui ajudar, eu que fui ajudada ali, né? Eu acho que eu fui mais ajudada do que eu ajudei, porque não é possível. Né? Então, por quê? Porque a partir do momento que a gente faz qualquer atitude que seja de amor, que você tenha no teu coração de ajudar, então às vezes você não precisa, a gente fala assim, mas então a gente escuta mais, tipo assim, eu tenho que ir pro Brasil porque eu tenho que ajudar as pessoas pobres. Não,
As pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes estão precisando da nossa paciência, está precisando da nossa resignação, está precisando de uma palavra, sabe? Ela fala, o nosso meio aqui, onde quer que a gente esteja, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar isso daí. Esse sentimento, essa caridade, né? De ajudar, de pensar no próximo. Aí o casal falou assim, porque a gente é tão fácil obedecer, mas é porque quando a gente manda muito, é mais fácil mandar. Para obedecer é difícil. Se eu sou a pessoa que eu mando, e eu tenho muita gente me obedecendo, quando alguém vier falar qualquer coisa para mim, ainda mais se são as pessoas que estão sobre o meu comando, eu não vou aceitar. Vai ser difícil. Por mais que eu estou estudando aqui, mas o meu orgulho ele vai sair, tipo, para todo lado aqui. Então, quando a gente está acostumado a mandar, para você, ao contrário, receber ordens, é mais difícil. Porque quando você está no comando de uma situação, e aquilo ali muitas vezes depende mais de você, então você coloca, ó, você faz assim, faz assado. Não tem ninguém. Aí, mas esquece que tem Deus, que está sempre no comando das nossas vidas. Mas o que acontece? É mais difícil a gente receber ordens do que a gente mandar. Então, quando ele fala, é tão simples obedecer, é simples, mas aí a pessoa fala para você fazer tal coisa, mas e se eu fizesse assim? Na fábrica acontece muito, mas e se eu fizer assim? Não é a mesma coisa? Não, mas eu quero que você faça assim. Nossa, mas você é muito orgulhoso, porque você quer que eu faça desse jeito, e sendo que se eu fizesse assim, vai ser do mesmo resultado. Não, pera lá, como que é isso? Como que é? Eu estou para mandar, estou para obedecer, ou não para questionar? Então, às vezes a gente precisa buscar o nosso bom senso, e muitas vezes nos falta, a mim falta muito, sabe? Bom senso de você viver a situação, né? Aí, às vezes, a gente pode colocar assim, mas você também não é dono da verdade. E se eu tô aqui e tô contrariando você, é porque você também tem orgulho, eu tô trabalhando seu orgulho. Tipo assim, tá bom. Então eu tô trabalhando seu orgulho, mas peraí, e onde está a minha humildade? Trabalhando seu orgulho. A minha humildade está em trabalhar seu orgulho. Então, muitas vezes, a gente, assim, é o que fala, o nosso orgulho nos cega. E nós fazemos a caridade, ou nós ajudamos muitas vezes as pessoas, achando que nós estamos ajudando, mas é o nosso orgulho que está o tempo todo ali. É errado? Vamos dizer assim, agora vamos se matar porque todo mundo é orgulhoso, não tem jeito. Não, não é isso. Mas a questão é assim, sempre a gente questionar, parar para pensar por que a gente está fazendo tal coisa, o que é esse sentimento. Porque eu falei para a Maria na sexta-feira, vamos tentar falar, buscar notícias boas, contar as coisas boas que estão acontecendo no mundo, porque as más, o tempo todo, você está fechando o olho e as coisas estão vindo para você não quer enxergar. Então você liga a televisão, tudo, gente, só tem notícia ruim. Difícil você buscar no meio, às vezes tem naquelas entrelinhas alguma coisinha boa ali. Mas as pessoas, elas espalham muita notícia ruim. Falar dos outros é muito bom. Falar mal da vida dos outros é melhor ainda, parece, sabe? Então, falando assim, olha, a gente juntar um grupinho de 5 pessoas, 3 pessoas, e a gente começar a falar bem das qualidades do Diogo. Como que é esse nome dele? Paladini. Aí começa a falar das qualidades do Paladino, fala só as qualidades dele. Mas é que você não conhece ele. Não conhece ele? Porque ele faz isso. E a Claudete, gente, eu conheço a Claudete, ela faz manicure, ela faz tão bem a unha. Mas é que você nunca fez com ela. Então, tipo assim, é incrível. Já tá pronta aqui, ó. Tá tudo pronto, na ponta da língua. As críticas, pra gente falar mal dos outros. Mas vai buscar uma coisa boa para falar. Aí fala assim, mas é porque se você elogia, a pessoa vai ficar orgulhosa. Não, gente, a questão não é essa. Não é questão essa. É porque se a gente sobressai as coisas boas que as pessoas fazem, ela vai dar mais força para ela fazer mais ainda. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Porque se você fica falando mal, junta 2 para falar mal, 3, 4, 5, daí a pouco... Gente, isso aqui tá um plano negro, cheio de miasmas, assim, que ninguém suporta mais. Pior que vira vício, né? Vício. Porque quando você lê, você já tá falando, só reclama, só fala mal, só chora, né? É terrível. Não é? E aquilo ali
só traz amargura para nossa vida, né? Pior que muitas vezes a gente é pior do que a pessoa que se julga. Não é assim? Então é assim que a gente, parece que o negativo, mas no livro dos Espíritos já fala, sabe? Que as coisas negativas, né? O mal, ele tá mais propenso, assim, né? Para nós aqui, tá mais pra gente voltar pro lado negativo, para as coisas ruins, do que para as coisas boas. Porque para as coisas boas a gente tem que lutar. Você tem que ter uma briga com você. Mas o ruim, parece que as coisas negativas te atrai. Já é um imã. Você já idade, né? Já tá assim nós, né? É nós, já tá afinizado, né? E é pra gente sair dessa atmosfera para alcançar o amor, né? A serenidade, a tranquilidade, a gente vai ter que mudar a sequência aqui, né? Então, tipo, tem 70% de mal. Não, 80%. 15% de coisa boa, 85% de coisa ruim. Então, quer dizer que o mal é mais, né? Fácil para mim aceitar, mas propenso, né? Então, a gente, assim, voltar. Se nós já temos essa consciência, nossa, já tenho a consciência, agora colocar em prática. Como que eu faço para colocar isso em prática? Né? Então, assim, já somos conscientes. Para a resignação, já acho que já é um pouquinho, já é um passozinho que já ajuda a gente, né? E para a obediência, tá aí. Né? Então, graças a Deus, não somos impostos a nada. Mas a nossa consciência, a partir do momento que a gente sabe, que a gente aprende, ela acusa. Graças a Deus que ela acusa. Então, realmente, eu falei com as meninas, quando o Aldo falava assim, às vezes é melhor que não soubesse. É melhor que eu não lesse e que não soubesse. Porque daí fica mais fácil de viver a vida, culpando todo mundo pelo meu sofrimento. Mas a partir do momento que eu tá ali e que Deus fala que tudo depende de cada um, a sua felicidade só depende de você, a sua salvação só depende de você, e não dá pra gente ir pendurado na perna de ninguém, então quer dizer que né? Você vê, né? Não tem jeito. Então a gente tomar, assim, voltar, né? E tentar, assim, sempre quando a gente termina de estudar, eu fico pensando, a gente fica pensando, né? Obediência e resignação. E durante o resto do dia vai vindo aquelas luzinhas, uns flashes, assim, que você vai, poxa, acho que isso daqui é obediência, acho que isso aqui é resignação. E você começa a refletir dentro de você, se a gente aceita ou não. E a questão é esse aceitar, tá, Wendy? Que eu falei, não é esse aceitar, tá bom, tá acontecendo isso, então eu vou aceitar, não tinha jeito. Não. Mas então, igual você falou, a consciência sempre acusa a gente. Isso. Né? Quando a gente tá estudando assim, né? Mas, nossa, às vezes é tão ruim, porque é um atrito dentro da gente. Aquele pensamento mais fácil com aquela da consciência. E fica brigando ali dentro e você fica, e agora? Mas aí é melhor que não soubesse mesmo, pelo menos a gente pensava no lado mais fácil, no lado mais ruim, só pensar naquilo já tava bom. Mas aí a gente já fica cego de novo, né? Então, quando tá tendo briga, tá tendo atrito, tá tendo movimento, tá acontecendo, tá tendo uma busca, né? Então, vai ter uma melhora. Então, é aquilo. Com resignação, a gente vê que isso é ótimo, mas se a gente às vezes começa a sofrer com isso, aí já não é muito bom, né? Já é. Então, mas é a questão aquilo, né? Cada um já tem o seu coração, o seu amor, já tem a sua consciência e as suas verdades. Agora é só deixar Deus trabalhar. Né? Já passou do nosso horário, a gente teve que terminar 11h30, né? Desculpa, você quer falar alguma coisa? Fechou? Então, aí, fechou? Todo mundo tranquilo? Né? Alguém quer comentar? Fechou? Então, vamos encerrar, né? Aí, depois que encerrar, tem o passe, exercício de tumulto, aí a gente vai tentar de fazer um trabalho de passe, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então vamos, neste momento, acalmar os nossos pensamentos mais uma vez, trazendo a tranquilidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai.
Senhor. Agradecemos a toda a espiritualidade presente, que puderam nos inspirar nos bons pensamentos. E pedimos, Pai, o auxílio e o amparo sempre. A todos aqui presentes, as pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas que independente, em seus lares, nos hospitais, onde quer que elas estejam, Pai, são teus filhos, criaturas criadas por Ti e que nós sabemos do imenso amor que tens por nós. Que elas também ali possam ser assistidas, Pai. E que nosso pensamento, neste momento, voltado aos nossos familiares e amigos, também possam, através desses pensamentos, ser levado ali a paz, a tranquilidade, essas pessoas. Aos nossos irmãos desencarnados que se encontram ainda tão próximos de nós, que possam também, Pai, receber a Tua bênção, o Teu perdão, o Teu auxílio, o Teu amparo sempre, Pai. E que possamos nós, Senhor, a cada dia, voltarmos para dentro de nós e refletindo sobre nossos sentimentos, sobre tudo aquilo que pensamos e que está contrário, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Peço, Pai, a força para cada uma dessas pessoas aqui presentes que receberam essa palavra, que nós, Senhor, possamos colocar em prática através da Tua força, o que não é fácil, porque a inferioridade é muito grande. Mas, Senhor, com o Senhor tudo podemos. Com o nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve. E que essa palavra, Pai, possa estar dentro de nossos corações, independente das situações que ainda tenhamos que passar, Pai. Mas que possamos ter a consciência do Teu amor por nós e que tudo está certo, no momento certo, no certo do Senhor, Deus. Que hoje, na nossa partida até Tóquio, que possamos também ter o auxílio e o amparo daqueles irmãos que têm nos assistido e auxiliado sempre. Que no caminho de volta de nossas casas também, Pai, cada um tenha a proteção necessária. E perdoai-nos, Pai, mais uma vez, por tantas inferioridades, mas que não deixe-nos desistir do caminho do bem, que não nos deixe desistir do Teu amor, Pai. Que assim seja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Ela faz algum tempinho, né? Minha memória é uma coisa assim.